E é sobre ser parecido com Cristo que eu queria meditar com os irmãos, continuando no estudo de Neemias, no capítulo 8. Semana passada tivemos semana de oração. A gente pulou lá nas cartas de Apocalipse, nas igrejas, e creio que foi bênção aqueles estudos. E aí a gente deu uma pausa no livro de Neemias e eu me recorrendo, lendo, eu falei, começo do capítulo 8, eu tenho certeza que eu li, mas eu não tinha certeza de onde tinha parado. Então, Neemias 8, do 13 ao 18. A prática da palavra foi o título que eu pensei para esse breve estudo. Neemias 8, do 13 ao 18. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa desta maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Ó Deus, sabemos que quando o Senhor fala é que somos transformados. Quando o Senhor, ó Pai, pelo teu Espírito Santo, nos ilumina a mente para entendermos. Quando o Senhor nos dá ouvido para ouvir. E então, ó Pai, a semente cai em terra boa e germina. E então produzimos frutos, assim como a água que cai em terra e deve produzir frutos e não abrolhos. Ó Pai, que esta palavra então venha germinar em nós, para sairmos daqui ainda mais praticantes, e que a gente se alegre mais na Tua palavra e no Senhor da palavra, que a gente seja mais cheio do Teu Espírito Santo e mais capacitado para toda boa obra, para que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Recapitulando o versículo 13, no dia seguinte ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Esse primeiro versículo eu achei muito interessante, porque quase sempre a ideia para se atentar nas palavras da lei, e é quase o nosso costume hoje, é que a gente tem um líder, alguém que vai trazer o estudo, e essa pessoa responsável pelo estudo, então se atenta para a palavra, estuda a palavra, então essa pessoa traz a palavra e a gente medita na palavra. Mais ou menos o que está acontecendo aqui agora e o que é normal em todas as igrejas. Ter alguém que é responsável por meditar na palavra, por estar ali de olho na palavra, e então apresentar a palavra ao povo, ao público. Mas aqui a gente percebe nesse versículo que não está só o Esdras como responsável, mas junto a Esdras, juntou líderes, teve uma liderança. É como se tivesse juntado um colegiado, um grupo de pessoas para meditar na palavra, para estudar a palavra e para estarem atentos ao que a palavra de Deus ensina, instrui e está dizendo para o povo fazer. Então uma liderança se reuniu. Algumas igrejas têm o que a gente chama de presbitério, colegiado. Então uma liderança se reuniu para ver o que a palavra de Deus estava dizendo, para meditar na palavra de Deus, então instruir ao povo.
Isso é interessante porque muitas das vezes a gente pensa que só uma pessoa é responsável pela edificação do outro, só uma pessoa é responsável pelo ensino, só uma pessoa que deve fazer algo. Quase sempre a gente pensa no pastor. O pastor quase sempre ele tem que ter todos os dons. O pastor tem que ler a palavra, tem que orar, tem que evangelizar, tem que pregar, tem que visitar, tem que pastorear, tem que ir fazer velórios, tem que ir nos enterros, tem que. Tudo o pastor tem que fazer. Se a igreja tem que ter um pastor que faça isso tudo. E quase sempre, quando a gente não está envolvido no ministério da palavra, a gente muitas das vezes não está envolvido com a leitura da palavra. Se eu não tenho que ensinar, se eu não tenho que pregar, talvez eu não leia a Bíblia como devesse ler. Também pode ser o contrário. Como eu tenho que, eu vou estudar para aquilo. E às vezes se torna uma obrigação e não algo de prazer, algo como um alimento, como Jesus nos orienta. Mas o interessante é que muitas das vezes a gente pensa que uma pessoa faz aquilo, então eu não preciso fazer. Se eu não vou fazer aquilo, eu não preciso me dedicar. Por exemplo, os irmãos perceberam, eu tenho dificuldade com o violão, a cifra tem aqui me acompanhando, e o irmão Jonathan já não tem, já não precisa de cifra. Se eu errar aqui, se eu parar de tocar, ele continua, vai embora. Mas se eu quero tocar bem violão, eu tenho que praticar, tenho que me dedicar, tenho que aprender. E se você não vai fazer isso, você vai dizer, não, já tem quem toca, eu não preciso tocar. E aí você não se dedica a aprender aquele instrumento porque você não faz parte do ministério de louvor. Então, automaticamente, você pensa, eu não vou me dedicar à música. Mas em relação às coisas de Deus, a gente pensa, se eu não estou envolvido no ministério de oração, eu não preciso ter vida de oração. Se eu não estou envolvido com o ministério de evangelismo, eu não preciso perder minha timidez, eu não preciso estar cheio da palavra para quando acontecer a situação. Mas a grande questão é que todos nós somos chamados para ser como Jesus. Todos nós somos chamados para ler a palavra e para orar. Todos nós somos chamados para evangelizar. Todos nós somos chamados para ser como Cristo. Porque Jesus não era assim, Jesus era um homem de oração, então não precisava ser de palavra. Não, Jesus era um homem de oração e de palavra. Jesus era um pastor e não precisava ser um evangelista. Não, ele era um pastor e evangelista. No ministério pastoral, algumas pessoas já me questionaram essa questão. Você é evangelista ou você é pastor? E eu pensei, tem como ser os dois, não? Se você for um, você não vai dar conta de fazer o outro direito. Se você for o outro, você não vai conseguir fazer isso direito. Mas quando a gente olha ali para Atos e quando estão separando discípulos, isso é muito interessante e eu sempre fico impressionado com isso. Já deve ter comentado aqui. Mas a gente passa, Felipe, o que você está indo atrás de carruagem evangelizar? Felipe, o que você está fazendo em outra cidade evangelizando? Felipe, o que você está arrumando do outro lado do mundo? Ô Estevão, o que você está arrumando aí pregando, cheio do Espírito Santo numa praça? Vocês foram chamados para ser diáconos. Vocês deviam estar lá dentro da igreja, cuidando da distribuição das mesas, que é o que dizem que a função dos diáconos é servir as 3 mesas, a mesa do pastor, a mesa da ceia, e preocupar se tem algum irmão com dificuldade em casa, para então juntar uma cesta básica. Então dizem que a função do diácono é cuidar das 3 mesas. Mas a gente percebe esses diáconos que foram exatamente chamados por essa dificuldade ali na repartição do alimento entre as viúvas. Mas quando a gente segue o texto, os diáconos, provavelmente Estevão e Filipe, que a palavra dá mais ênfase, eles estão pregando, estão evangelizando, estão fazendo missão. E então, muitas das vezes, a gente pensa que eu não tenho essa função, não devo fazer. Mas, pelo contrário, nós devemos ser pessoas de oração, nós devemos ser pessoas que meditam na palavra de dia e de noite, nós devemos ser pessoas que pastoreiam o irmão e que evangelizam no nosso local de trabalho, onde a gente estiver. Nós precisamos ser pessoas que edificam uns aos outros. Então aqui, Ezra não é responsável pela lei, mas tem um grupo ali reunido. A gente sabe que cada um recebe um dom para a edificação do corpo. Mas é interessante que se você for andar pelo corpo e pergunta ao irmão qual é o seu dom, dificilmente alguém vai identificar. Um tempo atrás até compramos um livro aqui, pensávamos em estudar, chama As Cores dos Dons. E ali você vai fazendo aquele quiz, tanto de perguntinha, e aí ele fala, seu dom é esse, então aqui que eu vou. Como se fosse fácil assim. Mas é um livro interessante. Mas, como se fosse aquelas revistinhas há vários anos atrás, né? Que você ia lá respondendo perguntas para saber que tipo de pessoa você é. Tinha outros questionários assim, revistas de adolescente.
de alguns 20, 30 anos atrás. Mas é essa a ideia, tentar descobrir qual é o meu dom. E o nosso chamado, então, é para ser como Cristo. É lógico que a gente vai ter mais facilidade em uma área, então você pensa, meu dom está aqui. Eu tenho mais a habilidade em ensinar, eu tenho mais em pregar. Eu tenho um irmão que já esteve aqui, o Hudson, os irmãos devem falar, ele disse para mim, Tiago, meu dom é ensino. Eu não nasci para pregar, mas ensinar é comigo. Então ele gosta de ensinar. Eu já falo com ele, o meu é, acredito que pregar. Pois até para apresentar trabalho, eu pregava apresentando o trabalho. Mas então aqui a gente vê um grupo de pessoas se reunindo e atentando para a lei, porque isso é importante. Cada um de nós precisa nos reunir com a palavra de Deus e atentar para a lei, para o que a palavra diz. Enquanto meditava nisso, em Neemias 8, de 15 ao 17, está dizendo algo interessante. Neemias 8, do 15 ao 17. Por isso anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira, cultivadas de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e das árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então, eles meditaram na palavra e descobriram algo interessante, que na palavra de Deus, segundo Moisés, estava ordenado no 7º mês fazer uma festa das tendas, e então colher ramos. E então eles pegaram a palavra e foram para a prática da palavra. Então, aqui a gente vê algo maravilhoso, né? Você está lendo a Bíblia e a Bíblia te orienta a fazer festa. Gente, vamos fazer festa. E aí é uma alegria do povo. Imagina que coisa louca na cidade, todo mundo saindo das suas casas, todo mundo em tendas, o dia inteiro dentro de tenda. Imagina como, quando você era criança, provavelmente você fez isso. Pegou um sofá, emendou no outro sofá, pegou um lençol da sua mãe e fez uma cabaninha. Eu fiz isso, não sei se mais alguém fez. A gente, quando era criança, os meninos lá em casa sempre fizeram, que é brincar de cabaninha. Você fazia umas tendas assim, os negócios ficavam lá de baixo. Então, aqui a gente vê uma orientação de Deus para fazerem tendas, para fazerem uma festa, onde vão ficar 7 dias do lado de fora, lembrando daquele momento em que eles não tinham locais, quando foram... Não tinham mais aquele local como estavam exilados, e aquelas tendas, então, simbolizando essa festa da volta da peregrinação, do exílio. E então, eles estão celebrando, estão se alegrando e estão obedecendo a palavra. Aqui a palavra está falando de festa. Mas quando a gente pensar, isso aqui é bom, Tiago. Mas às vezes a palavra manda fazer algumas coisas que não é tão bom, como matar a carne. Matar a carne já dá trabalho. Se faz pecar o olho, arranca o olho fora. Mas a prática de toda a palavra devia nos trazer alegria. Aqui é uma prática de festa, mas a prática de toda a palavra deveria nos deixar contente. Igual aos apóstolos, fomos dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. A prática de toda a palavra devia nos alegrar, estamos sendo fiéis a Deus. Então, quando a gente atenta para a palavra de Deus e vai para a prática da palavra, isso deveria nos dar alegria. Esses dias eu tenho meditado no livro de Jó, e é muito interessante a conversa de Jó com seus amigos, porque Jó está assim, gente, eu sei que eu estou andando na linha. E a gente sabe que estava porque o próprio Deus fala que ele estava, né? Observasse o meu servo Jó. Só que Jó, naquela finitude dele, ser humano, ele está ali assim, eu estava andando na linha. Eu estava fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus, eu estava apresentando sacrifício pelos meus filhos, estava andando na linha, e olha como é que minha vida está, eu queria que soubesse... Eu queria agora saber onde está Deus para me acertar as coisas com Deus, porque eu estava andando na linha e olha como é que minha vida está. Era melhor eu nem ter nascido. Mas Jó tinha uma certeza, eu estava andando com Deus. E hoje, muitas das vezes, a gente não tem essa certeza. Eu não sei se eu estou andando com Deus. Como meditamos semana passada, nas cartas das igrejas, e no último dia eu até falei isso, né? Parece que a gente é só a parte errada da igreja e não a parte boa. Parece que a gente está só, todo mundo fazendo a parte ruim. E me lembrei até dos nossos estudos, baseado até no livro de Neemias, que estava todo mundo chorando no capítulo 7, quando estavam lendo a lei, deviam estar se alegrando. E, de fato, se a gente começar a olhar para as coisas de Deus e começar a caminhar segundo a palavra de Deus, de fato a gente não devia estar alegre. A gente não devia estar assim, olha, eu estou conseguindo amar o meu próximo, eu estou conseguindo amar a Deus, eu estou lendo a palavra e estou entendendo. Eu agora estou indo para o culto e estou tendo prazer num culto de oração, coisa que eu não tinha antes. Então agora, quando eu dou a outra face, eu dei a... Não, tudo que eu começo a fazer para praticar a palavra de Deus dá alegria. Hoje os meus olhos não
cobiçaram, hoje os meus olhos não adulteraram. Então a gente vai olhando a palavra de Deus e vai pensando, nó, a prática da palavra, como de fato nos traz alegria. E então que o povo está se alegrando, porque a prática da palavra ali era para fazer uma festa, mas toda a prática da palavra devia nos trazer alegria. E a grande questão então é nos examinarmos e saber onde eu estou errando. Onde que a palavra de Deus, em vez de me trazer alegria, está sendo fardo. Onde a prática da palavra de Deus está sendo, ai, não consigo, Deus, ai, não consigo. E de fato temos que ter essa fraqueza, mas ao mesmo tempo correr para Deus e falar, me capacita. Por exemplo, quando meditamos no fruto do Espírito, e às vezes a gente fala, é muito difícil, não dá, não consigo. Mas quantos de nós estamos, Deus, eu quero. E estamos orando, estamos buscando e falando, Deus, eu quero ser alguém que produza o fruto do Espírito. Eu quero ser alguém que anda em santidade, eu quero ser alguém que está sendo cada vez mais puro porque o Senhor é puro, cada vez mais santo porque o Senhor é santo. Cada vez mais eu quero ser parecido com as coisas boas daquelas 7 igrejas. Eu quero caminhar assim. Então a gente precisa se despertar para ter alegria na prática da palavra, como este povo estava tendo aqui. E se a gente não está tendo, a gente tem que saber, eu não estou tendo porque eu estou errando aqui. A gente sabe onde está errando. A nossa consciência aponta onde a gente está errando. Então é só nos arrepender e voltar para a palavra e caminhar com a palavra. A gente sabe onde abandona o amor. Então aqui o povo está praticando a palavra e nós também devemos praticar a palavra. Não apenas sermos ouvintes, mas praticantes. E pode começar com um pouco. Você entendeu um pouquinho? Pratica aquele pouquinho. Vai viver aquele pouquinho, depois você vai crescendo. Então, esse praticar a palavra, se alimentar da palavra, vai fazendo com que de fato a gente tenha alegria. Porque Jesus Cristo é uma fonte de águas vivas. Ou é aquela, como podemos dizer lá de Jeremias, duas coisas terríveis o povo fez, abandonou a mim fonte de águas vivas, e a outra coisa cavou cisternas rotas. Mas muitas das vezes a gente está cavando cisternas rotas. Será que a gente não está tendo prazer com a fonte que é de Deus, com a fonte que é Jesus Cristo? Então, por isso que a gente sai atrás de tantas coisas, porque de fato Cristo não tem sido a nossa alegria, e se Cristo fosse a nossa alegria, a gente não teria que pegar as outras coisas e ficar pode ou não pode, porque Cristo está sendo a nossa alegria, a prática da palavra está sendo a nossa alegria. Então, aqui no versículo 18, a gente vê que todos os dias da festa, estava tendo leitura da palavra. E isso é algo interessante. Quando a gente vai no médico, e principalmente com crianças, com filhos, ele fala o seguinte, ou seu filho obedece e toma vacina todo dia, ou ele chegando em casa, ele faz o tratamento todo dia, ou a gente vai internar e ele vai fazer o tratamento aqui internado. A gente amarra ele e vai aplicar a injeção. Se você, pai, não está dando conta de fazer o tratamento de saúde do seu filho ou o seu próprio tratamento, se você não está tendo condição, a gente vai internar ele. Já que essa pessoa não está tendo condição de se tratar em casa, ela vai ser tratada aqui no hospital, mas ela vai ser tratada porque ela está morrendo e a gente quer cuidar dessa pessoa. Então, eu meditei nisso, a gente percebe que nesses dias, Esdras estava lendo a palavra no templo, todos os dias, lendo Bíblia, os 7 dias da festa, lendo Bíblia, lendo a lei. E eu pensei nisso, irmãos, se você não está lendo Bíblia, se você não está fazendo um tratamento em casa para ter vida e vida plena, se você não está na sua casa lendo Bíblia, nós vamos internar você aqui na igreja. Nós vamos arrumar as pessoas para todo dia ficar aqui de noite. Olha, de segunda a sábado, leitura da palavra de Deus de 8 às 9. Porque você precisa de um tratamento intensivo. Não é interessante isso? Já que nós temos Bíblia em casa, mas ninguém quer ler em casa, nós vamos te trazer aqui para a igreja, amarrar você aqui de 8 às 9, para todo dia a gente ler Bíblia. Aí você vai estar alimentado. Porque se você não tem alimento, você está morrendo. Você não come todo dia? Tem que alimentar da palavra todo dia. Se você não está conseguindo tratar em casa, nós vamos te tratar aqui na igreja. Você fala, Tiago, não estou dando conta de ler Bíblia em casa. O Jonathan, posso mesmo contratar o Jonathan, ó. Outro irmão, para ficar aqui de segunda a sábado, só lendo Bíblia. Não vai ter pregação, não vai ter, isso aqui quer dizer isso. Não, nós vamos, irmãos, abram a Bíblia. Aí vamos lendo, igual Esdras estava fazendo aqui. Por que aqui estava acontecendo isso? Essas pessoas não tinham Bíblia em casa. Essas pessoas não tinham a palavra de Deus em casa, assim. Então, quando alguém chegava e só lia Bíblia, não precisava pregar, não. As pessoas já ficavam, palavra de Deus. Hoje a gente quer que leia a palavra e que tenha uma mensagem curta, uma pregação curta.
Mas já pensou, outro dia o pastor Paulo Júnior falou isso, pastor, um dia que você estiver despreparado, que você não preparou a mensagem, pega o Salmo 119, lê do começo ao fim, só lê, do começo ao fim e vai embora para casa. Você já fez muito mais do que se tivesse pregado às vezes. Mas então, se nós não temos se nós não estamos alimentando em casa, vamos propor um tratamento assim, irmãos, vamos alimentar aqui. Leitura da palavra de Deus de 8 às 9, todos os dias. Porque você tem que comer todos os dias, irmãos, senão você vai morrer, você vai ficar fraco. Agora é interessante, se observarmos, o povo então estava ouvindo a palavra de Deus nos dias de festa, todos os dias. O que aconteceu no 8º dia? No 8º dia houve uma reunião solene. O final do versículo 18. Conforme o ritual, houve uma reunião solene. E isso é interessante, porque muitas das vezes nós temos o nosso culto de domingo à noite, podemos dizer que ele é a nossa reunião mais solene. Parece que é o culto que a gente vê mais arrumadinho, que a gente se prepara. O culto de domingo à noite é conhecido como o culto de adoração, né? O culto de domingo à noite. Então, quase sempre a gente vem para o culto de domingo à noite querendo prestar um culto a Deus, um culto solene a Ele. Agora é interessante, por que essas pessoas prestaram o culto solene domingo à noite? Elas ficaram a semana inteira cheias da palavra. Eles ficaram a semana inteira lendo a palavra, todos os dias. Então, quando chegou na hora do culto, foi um culto solene, porque todo mundo estava cheio da palavra. Agora, muitas vezes, o nosso culto solene, a gente chega cheio, como vai dizer o pastor Augusto Nicodemos, numa das suas mensagens, a gente chega cheio de lixo. A gente passa a semana inteira comendo lixo. Talvez no próprio domingo, que a gente devia dedicar mais às coisas de Deus, a gente fica na televisão e tantas outras coisas e vai colocando lixo, e aí chega na hora do culto, que a gente vai receber aquela palavra e ao ouvir a palavra, meditar na palavra e ser transbordado pela palavra, e então pegar aquele alimento e colocar em nós, não tem espaço, está cheio de lixo. É interessante que também há-se a ideia, não, tem que chegar no culto vazio, para que então eu receba a palavra. Mas por que não todo mundo chega cheio? Por que não todo mundo está meditando na palavra e chegar cheio da palavra? Por exemplo, há uma falta de informação. Mas, por exemplo, nós sabemos que domingo pela manhã a gente vai estudar Mateus capítulo... O Jonathan sabe. Que capítulo é, irmãos, de Mateus? 3. Viu? Ele tem que saber, ele vai dar aula. Mas a gente já sabe, não sabe? Custaria todo mundo pelo menos ler o capítulo 3? Às vezes nem isso a gente faz. Às vezes a gente nem pensa só na leitura do texto. Algo que acontecia quando estudávamos revista, quase sempre a gente não lia a revista. Chegava aqui na aula, o professor abria a revista, a gente na esperança que o professor pelo menos tinha lido, e lia aquele texto e a gente ia debatendo aqueles pontos. Mas a ideia é que a gente esteja alimentado da palavra, cheio da palavra, porque o nosso propósito é praticar a palavra. E o nosso propósito é que cada um de nós seja como Cristo. Que cada um de nós seja pessoas de oração, pessoas de leitura da palavra, pessoas que evangelizam, pessoas que pastoreiam. Às vezes você vai pastorear uma pessoa melhor do que o próprio pastor da igreja. Às vezes é uma situação que a pessoa está vivendo e você já viveu, vai andar junto com ela, vai dizer, irmão, nessa situação é isso que eu vivi, eu fiz assim, busquei a Deus assim. Às vezes você vai poder ter a oportunidade de andar com aquela pessoa mais do que o pastor. E às vezes vai abençoar mais aquela vida do que o pastor. Então, muitas das vezes, nós podemos sim pastorear o outro. Nós podemos sim evangelizar. Nós podemos sim estar cheios da palavra e tendo vida de oração. Então, aqui, nessa parte do texto, a gente percebe que há uma reunião da liderança para meditar na palavra, para buscar a palavra. E então eles percebem o que precisavam praticar. Aqui foi uma coincidência de praticar uma festa. E hoje nós não praticamos mais festas assim. Até porque a nossa festa agora é em Cristo Jesus. Ele é o nosso templo. E a gente está sempre adorando em espírito e verdade. Mas essas festas judaicas nós não temos o costume de praticar. Mas a gente pode ter o costume de praticar a palavra de Deus e se alegrar na palavra de Deus. E então também sermos cada um de nós cheios do Espírito Santo para abençoar o outro, cheios do fruto do Espírito, porque quando você anda com alguém que está cheio do fruto produzindo o fruto do Espírito, é muito bom. É uma pessoa alegre, é uma pessoa que ama, bondosa, benigna, que tem domínio próprio, mansa.
Então, uma pessoa que tem um fruto do Espírito é benção. Então, já pensou cada um aqui de nós produzindo o fruto do Espírito? Maravilha? Seria? E deveria ser assim. Não é algo, isso é difícil demais. Não. Se a gente meditar na palavra de Deus, se a gente buscar, nós seremos habilitados para toda boa obra. Nós temos que ser habilitados para toda boa obra. Que Deus efetue em nós tanto querer quanto efetuar. E que a gente, então, seja transformados assim. E começa com leitura da palavra e oração. E aí a gente vai para os outros estágios, que é cada vez ser mais parecido com Cristo. Então aqui as pessoas se reuniam para ler a palavra porque não tinha. Nós temos. Se você não tem, a gente vai providenciar um tratamento intensivo, uma internação para ler a palavra. Porque você não pode morrer não, irmão. Ficar sem palavra é, como diz, morrer por inanição. A gente faz tanta questão de comer comida, e por que não fazemos questão de ler a palavra? Aqui foram 7 dias lendo palavra todo dia. Tava bacana, né? Todo mundo nas tendas, aquelas coisas feitas por ramos, mas estava tendo palavra todo dia. Que a gente se alegre na palavra, porque alguns pastores sempre questionam como o cristão pode ter prazer em ficar 2 horas e meia vendo um futebol, ter 2 horas e meia, dependendo do filme, 3 horas e meia no cinema, ou tantos outros lazeres, mas quando se trata de palavra, o culto começa às 8 e acaba às 9, pastor. Esses dias um pastor lá na reunião de pastores disse o seguinte: a minha pregação é 40 minutos. Se o louvor me entregar a palavra às 9, o culto vai até 9h40. Porque eles não podem pegar o tempo todo do culto e depois me dar a palavra. Eu vou pregar os 40 minutos. A gente sabe que há uma programação. Começa tal hora, termina tal hora. A gente está programado para acabar às 9. Mas se estamos meditando na palavra, a gente não deveria ter tempo para terminar. Nós temos nossas obrigações, nós temos os nossos afazeres. Como diz o Dimas, amanhã eu sei que horas eu tenho que acordar, né, Dimas? Às 6 horas da manhã, não tem mais não, mas antigamente, amanhã eu sei o serviço que eu tenho que fazer. Então o culto não pode acabar a qualquer hora. Mas devia ser algo prazeroso o meditar na palavra de Deus. O talvez que acontece às vezes é, por exemplo, agora, só o Tiago falando. E às vezes eu penso que se tivermos mais, como aquele culto lá em Coríntios, eu falo, o outro fala, e a gente comenta, e a gente conversa. Há o perigo, sim, de se afastar da palavra. A gente já sabe que isso acontece quando a gente faz rodinhas. Por isso hoje não fizemos a rodinha, os bancos separados, porque às vezes o assunto vai longe. Mas também não foi só por isso. Mas eu pensei em hoje a gente meditar assim, né? Mudar um pouco da prática do nosso culto, para que a gente então faça, como está no final desse texto, uma assembleia solene. Foi isso que meditamos domingo de manhã. Talvez a ideia de chegarmos num culto, já entrarmos aqui em espírito de oração, concentrados na palavra de Deus, e nos ajoelharmos e meditarmos nas coisas de Deus. E se quisermos então conversar, marcar de chegar um pouco mais cedo ou após o culto, mas a gente percebe que isso tem que ser algo pensado, porque hoje nós temos o costume sim de chegar aqui no culto e a gente quer cumprimentar o irmão, quer conversar com o irmão, quer bater papo com o irmão, e isso é bom também, eu acho isso saudável, mas a gente tem que entender como a gente vai lidar com essas situações. Porque para uns deveria ser algo centrado, sério. Chegou, gente, está na casa de Deus. Antigamente tinha essa reverência. Só que aí começou a desconstruir isso. Lembra? Aqui não é a casa de Deus, aqui é só um prédio. O importante somos nós. Às vezes o culto perdeu um pouco dessa solenidade, no sentido de que a gente tem que se dar bem. Por exemplo, antigamente as pessoas estavam aqui pregando e alguém levantava para tomar água, o pastor brigava com a pessoa. É um absurdo, você está aí para tomar água, não sei o quê, presta atenção no culto. E aí essa pessoa nunca mais voltava para a igreja, se sentiu ofendida. Aí a gente falou, não, vamos parar com isso, porque é melhor a pessoa estar aqui mesmo levantando para tomar água do que não estar. Então foram algumas coisas que foram acontecendo na nossa liturgia,
que talvez a gente precisa rever aonde a gente está indo, para onde a gente está caminhando. Mas aqui havia uma assembleia solene. Eu sei que quanto mais a gente tiver temor e tremor em relação às coisas de Deus, a nossa maneira de cultuar vai ser diferente. Mas, de fato, a nossa comunhão é boa e devemos ter. Não sei se no momento de culto é apropriado, mas a gente sabe que hoje o nosso momento de comunhão, muitas vezes, é só aqui agora. A gente não tem o costume de ir na casa do outro, de estar com o outro. Mas aqui a gente percebe então uma assembleia solene a Deus, prestando culto a Deus, para reverenciar aquele que fez tudo por nós, para apresentar uma adoração em espírito e em verdade, para honrá-lo, para bendizê-lo. E a gente sabe que a principal coisa que devemos fazer para ter um culto agradável a Deus é mais do que o que a gente está fazendo aqui dentro agora. É o que a gente fez lá fora para chegarmos aqui, para nos apresentar aqui. É que Deus, agora sondando os nossos corações, veja que a gente não está honrando apenas com os lábios, mas com o coração também. Que a gente busque ser como Cristo, ser cheios do Espírito Santo e praticar a palavra, andar em unidade. Amém? Oremos. Pai, louvado seja teu santo nome. Ó Deus, que possamos viver a prática da tua palavra. Ó Deus, auxilia-nos nesta prática de culto, onde aqui nos reunimos para bendizer o teu nome. Queremos fazer, ó Pai, tudo com decência e ordem para a edificação do Senhor, de modo que nenhum irmão se sinta escandalizado ou ofendido, ó Pai, mas de maneira tal que o Senhor seja adorado em nosso meio. Ó Deus, auxilia-nos, pois tantas coisas aconteceram na prática do culto, onde estamos no momento de hoje, e às vezes, muitas das vezes, perdemos o zelo, a reverência, o temor e o tremor, e a Tua palavra diz que não devemos fazer a Tua obra relaxadamente. Então, como igreja, ó Pai, sabemos que onde o Senhor está a santidade, onde o Senhor está a reverência, ó Pai, há um tremor de fato, ó Pai, há um zelo pela Tua obra. Ó Pai, enquanto igreja, possamos aprender a prestar esse culto solene a Ti. Ó Deus, em relação à meditação da Tua palavra, hoje cada um aqui pode te dizer que tem uma Bíblia ou mais de uma Bíblia, e não é desculpa para não se alimentar da palavra. Aqui vemos a igreja ali se reunindo todos os dias para ler a Tua palavra, mas hoje nós temos esse privilégio em nossas casas, em nossos celulares, a todo tempo, estar acessando a Tua palavra, estarmos meditando em Tua palavra. Ó Pai, que cada um de nós tenhamos essa fome e que fazemos da Tua palavra como um alimento, assim como Jesus nos orientou ali, através daquele texto onde é tentado por Satanás, e diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim como o próprio Senhor Jesus disse também que a comida e a bebida dele era fazer a vontade de Deus, que sejamos imitadores de Cristo. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Transforma-nos. Cria em nós um coração puro, como já cantamos nesta noite, e que a gente não busque mais nada do mundo, e que possamos ter a certeza que não há nada melhor do que Jesus. Ó Pai, tem misericórdia de nós, pois somos falhos, somos pecadores e carecemos de mais graça, e que ela não seja vã em nós. Ó Pai, abençoa-nos nesse restante de semana, para não pecarmos contra Ti, para amarmos o nosso próximo, para Te amar de todo o coração, força, alma e entendimento, para realmente nos alegrarmos em Ti com alegria indizível e sermos, ó Pai, cada vez mais conformados à imagem de Cristo. Ó Pai, se há algum atrito, se há alguma diferença entre irmãos, que o Senhor, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, gere, ó Pai, arrependimento, gere a oportunidade de haver uma comunicação sadia e de que relacionamentos sejam restabelecidos e que esta igreja ande em unidade e que o Teu nome seja glorificado aqui. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. A oração que eu faço em nome de Jesus.